Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente a primeira palavra para saudar o relator. Todos nós temos a percepção das dificuldades que é fazer este relatório, um relatório que visa espelhar aquilo que é o nosso trabalho, de meses, de largas dezenas de audições, de milhares de documentos que foram recebidos, de discussão a vida, e que nem sempre é fácil passar para uma forma sintética para um único documento. E, portanto, a palavra é de saudar o relator pelo trabalho desenvolvido, naturalmente. E subscrever os cumprimentos que faz aos serviços da Comissão, a todos aqueles que participaram ativamente nos trabalhos da mesma e ao Sr. Presidente pela forma eficiente como dirigiu os nossos trabalhos. Sobre o conteúdo do mesmo, dizer que, Sr. Presidente, evidenciei, ouvindo aquilo que foi agora a apresentação, um grande fosso entre a apresentação moderada, consensual, que o Sr. Relator aqui nos fez e o conteúdo do relatório e o texto do mesmo. O texto do mesmo corresponde à narrativa do Partido Socialista, não é um relatório que possa ser assumido na nossa ótica pela Comissão e, se ele não sofrer profundas alterações, merecerá o voto contra do Partido Social Democrata. Ou pelo menos dos deputados, é melhor apresentar de forma correta, dos deputados do Partido Social Democrata. Isso é claríssimo. E, portanto, ou é profundamente alterado, ou não terá, da parte dos deputados do PSD, o nosso voto sequer de abstenção para o viabilizar. E vou dar aqui alguns exemplos do mesmo. Primeiro, as críticas à supervisão. É verdade, são relativamente consensuais, mas o relator baseia-se em juízos de valor, retira conclusões que não se baseiam em factos, mas em suspeições. Vou dar um exemplo. Numa das suas conclusões, o facto do relatório Costa, não vou ser textual, o facto do relatório Costa Pinto apresentar críticas ao Banco de Portugal foi a razão por qual o governador Carlos Costa o não quis tornar público. Se dissesse, poderá ter sido a razão, é uma coisa. Mas que nós concluamos que foi essa a motivação pela qual ele não quis, não sei se foi porque ele gosta mais de ter as coisas na gaveta. Isto aí é um exemplo de que não se baseia em facto, mas em uma suspeição, uma insinuação. Ora bem, uma comissão de inquérito não é para se basear em conversas de café, em conversas dos mídia, mas em factos. E nós não podemos concluir que essa foi a razão pela qual o Dr. Carlos Costa não quis divulgar o relatório. Aliás, só para dar um segundo exemplo do enviesamento completo do mesmo, quando aparecem as críticas do Tribunal de Contas, o relator teve o cuidado de apresentar o contraditório. E dizer o Tribunal de Contas diz isto, mas os governos, os sucessivos governos, Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças disseram isto. Aqui, se calhar, só para dar o exemplo, aqui já não há contraditório. Porque o governador Carlos Costa também argumentou porque é que não tomou a decisão que tomou. Ou vamos a partir do princípio que assumimos que o contraditório deve estar expresso no relatório e então deve estar sempre expresso quando houver oposições divergentes, ou não é, o contraditório é explanado quando é para salvar as costas do governo socialista, mas, caso contrário, não é preciso contraditório nenhum, a crítica que for feita é já uma crítica que nós vamos assumi-la como boa. Enviesamento do mesmo. A mesma coisa em relação à resolução.
Em relação à resolução e depois à alienação, novamente o tal enviesamento. No problema da resolução, é explanado o seguinte. Isto é narrativa do Partido Socialista, pura e simples. Aliás, nem sei se isto não vai aparecer na campanha do Dr. Fernando Medina, porque até aparecem aqui aquilo que todos nós concluímos que não era realidade. Aparecem com nomes governantes do governo da altura, do governo anterior. Até o Dr. Carlos Moedas, que sabia tudo e que nada fez. Quando se fala do atual governo, os nomes são omissos. Fala-se do governo, mas já sequer não se cita o Dr. Mário Centeno. Só para dar o exemplo da imparcialidade do mesmo. Para o outro, não, os nomes carrapachados. Mas para este é o governo, é uma entidade abstrata. Enviesamento completo. Ou a questão de dizer que, por exemplo, foi a Ministra das Finanças, da altura, que definiu qual era o montante. Quando as declarações que aqui foram feitas por várias entidades da primeira capitalização, é que foi a proposta que lhe foi apresentada e ela concordou com ela naturalmente. Portanto, depois de dizer que foi ela que tomou a decisão, é outro facto estranho. A resolução, até no montante da capitalização, o Governo é que tomou. O Banco de Portugal devia ser um simples assessor. Na alienação, o Governo, coitado, só foi informado, nunca soube de nada, era simples, não participou em nada. A responsabilidade do bom e do mau é tudo do Banco de Portugal. O Governo limitou-se a acompanhar o processo. Portanto, 2 pesos e 2 medidas. Depois temos aqui algumas incongruências mesmo. O problema no montante do valor da capitalização inicial não era sequer de capitalização do banco. Era um problema de liquidez, face à fuga de depósitos que acontecem nos dias a seguir à resolução. E, portanto, que pôs a nu, efetivamente, um problema de capitalização, verdade. Mas se não tivesse havido fuga de depósitos, porventura, o problema não tinha atingido esta dimensão. Aliás, estamos a falar sempre de 400 ou 500 milhões, porque era a diferença, o intervalo que estava em cima da mesa, e, infelizmente, aquilo que se veio a confirmar é que para uma capitalização correta, face à realidade, estamos a falar de um valor muitíssimo superior. De igual modo, evidenciando o tal enviesamento socialista do relatório, quando chegamos à fase da alienação, foi aqui referido por diversas entidades que praticamente todos perceberam que o montante de capital contingente era para ser utilizado. Desde o início. Ora bem, e que só não foi feito antes, o Dr. Mário Centeno até confirmou isso, por causa do impacto direto que isso tinha nas contas públicas. Mas isso já é omisso. Precisamente porque contrariava o discurso do Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, de que não havia nenhuma garantia e que o valor não era para ser utilizado na altura da alienação. Diz-nos agora que o contrato era desequilibrado. É pena que essa expressão não esteja expressa no mesmo. E em relação à administração do novo banco, em relação à administração do novo banco, para além de haver alguns erros factuais, nomeadamente sobre a inclusão de determinados ativos numa carteira que de facto não foi noutra, ou no valor da alienação da tranquilidade, foi feita por um valor superior àquilo que aqui está expresso. Portanto, para além de erros factuais, que eu posso compreender pela multiplicação de informação e necessidade de cumprir um prazo para a apresentação do mesmo, mas, em relação à administração do novo banco, não se evidencia deste relatório, por exemplo,
todas as dúvidas que têm surgido sobre o regime de incentivos que estava criado e, portanto, se a alienação dos ativos foi feita pelo justo valor. Não se detecta essa conclusão. E hoje, até pelos casos vindos a público, claramente se percebe que houve, porventura, negligência da administração no novo banco na alienação de alguns desses ativos. Sr. Presidente, é uma avaliação muito preliminar. O relatório é um relatório extenso que vai merecer o nosso cuidado. Iremos apresentar um conjunto vasto de propostas de alteração, porque entendemos que para o prestígio da Assembleia da República e desta Comissão de Inquérito devemos todos fazer um esforço para termos um relatório aprovado com uma maioria tão ampla quanto possível, como aconteceu com o relatório da Comissão de Inquérito anterior, e por isso estamos imbuídos desse mesmo espírito. Para isso iremos apresentar propostas, estamos disponíveis para trabalhar nos próximos dias, mas, repito, terá que ser substancialmente alterado para vir a merecer o nosso voto favorável. Muito obrigado. Muito obrigado.